só em 3. O objetivo da aula de hoje é demonstrar e usar o teorema da função inversa, tá? O teorema da função inversa, ele é conseguido com uma sequência de proposições que estão nas notas de aula, cujas demonstrações eu não darei todas, tá? Porque eu vou focar no teorema da função inversa, a aula de hoje. Mas tudo começa com a seguinte proposição. Essa eu vou demonstrar porque as que vêm agora, as que vêm são corolários dessa. Diz o seguinte: sejam I contido em R um intervalo, seja o I contido em R um intervalo, tá? E f de R uma função contínua e injetiva. Contínua e injetiva, tá? F de J é uma função que ela é contínua e injetiva. A proposição é a seguinte. Se A é menor do que B, que é menor do que C, no intervalo I, então F de A é menor que F de B, que é menor que F de C, ou F de A é maior que F de B, que por sua vez é maior do que F de C. Tá? Essa proposição é fundamental, ela é uma proposição técnica. Essa eu darei a prova. Tá? Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. As hipóteses. Então vamos admitir aqui as hipóteses. Então, admitindo as hipóteses, eu tenho duas possibilidades. Melhor dizendo, melhor escrevendo. Vamos lá. Admita as hipóteses. Hipóteses. Ó. Então, daí, o seguinte. Se A é menor do que B e é menor do que C no intervalo I, então há duas possibilidades somente. Há duas possibilidades somente. Quais são as possibilidades? O A é menor que B. O A é diferente de B. Como a função é injetiva, o F de A é diferente de F de B. Portanto, ou eu tenho F de A menor que F de B, ou eu tenho o F de A maior do que F de B. Tá certo? No caso em que o F de A é menor do que F de B, tá? No caso em que o F de A é menor do que F de B, tá? Supondo que
supondo que o f de B é maior do que f de C, eu quero mostrar que isso não ocorre. Eu vou mostrar que quando o f de A é menor do que f de B, o f de A é menor que f de B, que é menor do que f de C. Então eu vou supor, supondo, quer dizer, eu vou supor que o f de B é maior que f de C. Eu vou fazer uma demonstração por absurdo. Exatamente. Então, supondo que o f de B é menor que f de C, há duas possibilidades somente. Há duas possibilidades, de novo, aqui há duas possibilidades somente. Quais são? F de A, tá certo? Você vai ter o seguinte, no caso em que o f de A é maior do que f de B, você tem, você pode ter o f de A menor que f de C, menor que f de B. Eu já tenho que o f de A é menor do que f de B. Mas aí, como o f de B é maior que f de C, eu posso ter f de B maior que f de C, maior que f de A. Ou eu posso ter isso aqui, f de C menor que f de A, menor que f de B. Não tem outra possibilidade, correto? Não tem outra possibilidade, eu só tenho essas duas. Porque, no caso, voltemos. No caso em que o f de A é menor que o f de B, supondo que o f de B é maior que f de C, nessa suposição, há duas possibilidades. O f de A maior que o f de C, maior que o f de A, menor que o f de C, menor que o f de B, ou o f de C menor que o f de A, menor que f de B. Eu não posso ter outra possibilidade, porque eu tenho que agir aqui, E se o f de B é maior que f de C, pode ser que o f de C seja maior que o f de A, ou seja, menor. Igual não pode, porque a função é injetiva. Aí vamos ver o seguinte, olha o que acontece, Se o f de A é menor que o f de C, que é menor que o f de B, então, pelo teorema do valor intermediário, existe D estritamente entre A e B, tal que f de C é igual a f de D. Teorema do valor intermediário, tá certo? Porque eu tenho f de C é um número entre f de A e f de B. Então, nesse caso, existe um D entre A e B, tal que f de C é igual a f de D. Agora, olha o desenho, olha a situação. Eu tenho, desde o início, que o A menor do que B, menor do que C. E eu cheguei à conclusão o quê? Que existe um D aqui no meio. É A, C, B, não? Não. A menor do que B, menor do que C. Desde o início eu tenho isso aqui. E eu cheguei, se isso acontece, eu tenho um D estritamente entre A e B, tal que o valor f de D é igual ao valor f de C. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a hipótese é que a f é injetiva. O que é um absurdo. Tá? O que é um absurdo. E absurdo, logo, isso aqui não acontece. Eu não posso ter isso acontecendo. Porque isso aqui me leva a um
absurdo. Que é absurdo? Que a função não é injetiva, mas a hipótese é que ela é injetiva. Entendido? Vamos analisar outra possibilidade. Qual é? F de C menor que F de A, menor que F de B. Se você tiver isso, se o F de A não, o F de C é menor do que o quê? Do que o F de A, que é menor do que o F de B, então, também pelo teorema do valor intermediário, existe o quê? Existe estritamente entre quem? Entre B e C, tal que o F de E é igual ao F de A. Mas isso também não pode acontecer, porque olha o desenho. Está aqui o A, está aqui o B, está aqui o C. Existe um E aqui no meio, tal que o F de E, o valor F de E, é igual ao valor o quê? F de A. Isso não pode acontecer, porque se o E está aqui no meio, o E é diferente do A. E os dois números distintos com a mesma imagem? Não pode. Ou seja, eu tenho também um absurdo. O que é um absurdo? O que é um absurdo? Logo, isso aqui também não pode acontecer. Ou seja, não pode acontecer isso, nem isso. Mas isso é consequência de quê? De eu supor que isso é consequência de, no caso em que o F de A é menor que F de B, eu supor que F de B é maior do que F de C. Então, isso aqui, isso e isso é consequência disso. Então, o absurdo provém daqui. Assim, daí a conclusão qual é? F de A é menor que F de B, que é o que eu já tenho, ó. No caso em que o F de A é menor do que F de B, você vai ter F de A menor que F de B, e isso não pode acontecer. Então, você tem F de B menor que F de C. Igual não pode, porque a função é injetiva. Então, observe, ó, volte para o início. Admitindo as hipóteses, se A é menor do que B, que é menor do que C e I, então você vai ter isso ou isso. Se isso acontecer, qual é a conclusão? F de A é menor que F de B, que é menor que F de C. Então, aí, no caso, falta analisar o outro caso. Qual é? No caso em que, qual é o outro caso, hein? Em que o F de A é o quê? Maior do que F de B, analogamente, de maneira análoga, eu não vou repetir o argumento, analogamente, conclui-se que, se isso acontecer, se eu tiver esse caso, você vai concluir o quê? Que o F de A é maior do que F de B, que é maior do que F de C. Porque se eu tiver isso com F de B menor que F de C, eu vou chegar a um absurdo. Tá? É idêntico aí, tá certo? Só muda as desigualdades, entendeu? Não vou repetir, tá? Não vou, porque seria uma repetição da demonstração anterior. Então, está provado o seguinte, ó. Sendo I contido em R um intervalo e F de R uma função contínua e injetiva, se A é menor do que B, que é menor do que CI, então F de A é menor do que F de B, que é
que é menor do que f de C, ou f de A é maior que f de B, que é maior que f de C. E aí, essa proposição ela tem um corolário. O corolário é o seguinte. O corolário é o seguinte, ó. Esse é o corolário, ó. Corolário. Corolário é o seguinte. Sejam I contínua em R um intervalo e F de I em R uma função contínua e injetiva. Se existem A e B pertencentes a I, com A menor do que B, e F de A menor que F de B, então você vai concluir bem facinho, usando esta proposição, que a F ela é estritamente crescente. Que F é estritamente crescente. Claro, aonde? I. Então, se você tiver dois números, A e B, com A menor do que B, e F de A menor que F de B, a função vai ser estritamente crescente. Por outro lado, se existem A e B pertencentes a I, com A menor do que B, e F de A menor que F de B, então a F ela é estritamente decrescente, claro que I. Moral da história, com esse corolário eu concluo o seguinte: se uma função se uma função f do intervalo I na reta, ela é contínua e injetiva, ou ela é estritamente crescente, ou ela é estritamente crescente. Sabe por quê? Porque se eu pegar dois números A e B com A menor do que B, o F de A é diferente de F de B. O F de A é diferente... Não pode... Veja bem. Se eu pegar dois números A e B e I com A diferente de F de B, então há duas possibilidades. O F de A é menor do que o F de B, ou o F de A é maior que o F de B. Aí eu vou ter duas possibilidades. Qual? A menor do que B e F de A menor do que F de B. Isso existe. A função é estritamente crescente. Ou vou ter A menor do que B, enquanto F de A é maior que F de B. Aí a função vai ser estritamente decrescente. Então sai daqui, diga. Ah, sim, aqui é maior. O contrário, né? É o outro lado, tá? Eu disse, tá certo? Se existem A e B. Então, conclusão. Se uma função... Daqui sai facilmente, portanto, que se uma função se uma função do intervalo I em R, ela é contínua e injetiva, só há duas possibilidades para ela. Quais são? Ou ela é estritamente crescente, ou ela é estritamente decrescente. Com isso, eu demonstro uma outra proposição que seria um corolário. É bem simples de demonstrar nas notas. Em verdade, o trabalho está aqui, tá? Trabalho que já foi feito. A proposição é o seguinte, aí vocês olham nas notas, tá? Não vou ficar... sejam I e J intervalos. Intervalos, claro, intervalos de R, né? I, F de I em J e F de I em J, uma função, tá?
olha, f de j, uma função. Se f